usar como exemplo de posicionamento a cerveja, embora tenha uma série de cervejas que são produzidas pela mesma fábrica, como a Ambev, né? Sei lá, tem Skol, tem Boêmia, tem Stella Artois, e cada uma delas tem um posicionamento, porque se não houvesse esse posicionamento, elas concorreriam entre si. Mas a ideia é que cada uma dessas cervejas, elas são direcionadas a um público-alvo e com um posicionamento diferente. Isso significa dizer que, por exemplo, a cerveja Stella, ela se posiciona por ser uma cerveja mais requintada, enquanto a Antártica, ela trabalha como a boa, né? Qualidade melhor. A Boêmia se posiciona por ser tradicional. Então, a forma como as empresas colocam esses diferenciais para que o consumidor perceba isso é o seu posicionamento. Ficou claro? Sim. Ótimo, então. Aqui eu trago para vocês no slide, né, algumas definições, mas a que eu acho bastante importante de a gente trabalhar e lembrar é essa. Posicionamento é a forma como ocorre a diferenciação na mente do cliente, tá? Então a gente precisa fixar isso, né? Esse posicionamento ele é escolhido pela empresa. Eu vou entender o público-alvo, aquilo que eu ofereço ao mercado, e vou pensar qual que é o meu grande diferencial. O que só eu ofereço melhor que os outros? E isso vai ser o meu posicionamento. O posicionamento, embora ele seja por conta da própria instituição, né? Essa instituição ela precisa ela mesma reforçar esse posicionamento, porque nem sempre aquilo que a empresa fala é o que ela é o que realmente as pessoas entendem, né? Tem até aquela piadinha de Facebook, assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem. Então, de certa forma, a instituição ela se coloca como posicionamento, como diferencial, e ela precisa fazer com que as pessoas entendam esse posicionamento que ela escolheu. Então, para que a gente entenda o posicionamento da empresa, é preciso que a empresa, de certa forma, desenhe o posicionamento. O que significa desenhar? Ela vai ter que colocar o posicionamento em toda a sua forma de comunicação, ela vai ter que colocar o posicionamento na embalagem, ela vai ter que colocar o posicionamento, inclusive, no preço. Né? Por exemplo, se a gente se posiciona com qualidade superior, e esse é um posicionamento bastante interessante, por que eu me diferencio? Pela qualidade. Então, realmente, o produto vai ter que ter uma qualidade superior. Então, isso você vai ter que colocar na própria embalagem, né? O design do produto vai ter que ser diferenciado. Quando eu falei do exemplo da cerveja, me veio aqui na cabeça a questão da boêmia, que ela tem essa pegada de tradição imperial e tal, e na própria embalagem dela a gente enxerga isso, né? É uma embalagem com dourado, que traz essa ideia, assim, né, de reis, rainhas,
né? Toda essa ideia imperial que vem de tradição e tal. Então, isso é a forma como a gente acaba se posicionando, utilizando diversos elementos para a gente conseguir fortalecer e cristalizar o posicionamento na cabeça do cliente. Quando a gente consegue definir um posicionamento adequado, a gente já tem uma probabilidade mais forte de acertar, uma probabilidade maior de acertar as estratégias de marketing. Porque, uma vez eu definindo qual o segmento de mercado e definindo o posicionamento para esse segmento, ou seja, qual o diferencial vai ser importante para esse segmento de mercado, provavelmente eu vou conseguir criar estratégias mais assertivas para o meu público, né? Porque eu vou estar criando um diferencial que para o meu público ele possa ser realmente relevante. E se eu conseguir efetivamente o posicionamento adequado, eu vou propor ao cliente que ele vai encontrar determinado diferencial na minha marca ou na utilização dos meus produtos. Quando eu proponho isso a ele, quando eu prometo isso ao consumidor, o consumidor vai testar. Então, se ele quiser qualidade superior, um sabor diferenciado, um produto premium, que são alguns tipos de posicionamento, ele vai testar e aí, se realmente oferecer isso, o cliente vai ficar feliz, porque, pô, eles falaram que eles vão, que eu vou ganhar isso com a marca e realmente eu ofereço isso. Então, acaba criando uma relação de confiança, né? Um vínculo da marca, da empresa, da instituição com os seus consumidores. E esse vínculo, essa confiança, ele gera relacionamento a longo prazo. E se eu consigo um relacionamento a longo prazo, provavelmente eu vou conseguir elementos, feedbacks que podem ser norteadores das novas propostas de ação para a melhoria dos meus produtos. Então, se eu consigo o posicionamento adequado, eu vou criar um vínculo mais forte com o cliente e, a partir daí, eu vou conseguir trazer dessa relação feedbacks que vão fazer com que o meu produto melhore cada vez mais. Tudo bem até aqui? Tranquilo, professora. Obrigada, Tiziane. Existem algumas formas de se escolher o posicionamento, né? A gente tem, cada autor ele propõe uns tipos de posicionamento diferenciados. Então, por exemplo, quando a gente fala em estratégia mesmo, né, do Porter, que é o cara que mais estuda administração estratégica, ele propõe um posicionamento com base em diferenciação. O meu produto ele é diferenciado. Ou então, ele é o líder em preço baixo. Ou então, ele trabalha com um nicho de mercado específico. Então, essas são algumas possibilidades de posicionamento. O Michael Porter, ele é muito fera nessa parte de estratégia, mas esse posicionamento, ser líder em preço baixo, eu acho ele tão complexo de a gente colocar no negócio, porque as pessoas não... Como é que eu posso dizer? Elas são atraídas por preço baixo, mas geralmente quem vai atrás de preço baixo não fica fiel ao produto, fica fiel ao preço.
Então, se eu coloco lá, meu diferencial é ser o mais barato da categoria. E se outro concorrente resolve fazer um preço mais barato, o cliente que era fiel a preço vai direitinho para o produto novo. Vocês lembram? Preço, ele não quer, aliás, ele não quer qualidade, ele quer preço, né? Exatamente. Então, esse cara aí que só quer preço, ele é muito volúvel. É um cliente bastante complicado. Eu não sei se vocês lembram lá na época que bombava o Peixe Urbano, o Groupon, que você lá comprava 6 meses de academia, sei lá, por R$ 60. Aí o que era a ideia, né, do Groupon? Era você testar o serviço, testar a academia por 6 meses, e aí quando acabasse esses 6 meses, eles iriam voltar ao preço normal. Então, de 60 ia para R$ 200. A ideia era que o cara gostasse, conhecesse e depois começasse a pagar 200. Aí, quando passava 6 meses, o que ele fazia? Ele ia pagar 200? Não. Ele ia procurar outra academia lá no Groupon que fosse mais barato. Porque cliente fiel a preço, véio, preço baixo, ele não fica com a gente, ele fica com quem oferece preço mais baixo. Então, esse é um posicionamento possível, mas ele não gera o relacionamento que a gente gostaria, né? Eu acho que é importante fazer essa ressalva, que o cara é focado no custo, né? Então, é um posicionamento possível, sim. Dá certo? Pode dar, mas você não vai conseguir criar um vínculo. Outras possibilidades de posicionamento é ser líder em produto, ser operacionalmente excelente, ou trabalhar o relacionamento com o cliente, e assim por diante. Então, uma vez definido, né, tudo aquilo que a gente estudou desde o início, né? Quais são os objetivos do negócio, qual é a nossa definição de negócio. A gente vai trabalhar missão, visão, valores e também vai criar essa proposta de posicionamento do meu negócio. E a partir desse posicionamento definido nesses itens que estão nesse slide aí, ó, ou ainda outros posicionamentos que eu possa criar de maneira mais criativa ainda, eles que vão ser o norte para as estratégias que a gente vai trabalhar. Então, se eu trabalho com produtos que são focados num nicho de mercado, todas as criações que eu for fazer de produto e de serviço têm que ser focadas para esse nicho. Se eu trabalho como líder de produto ou produto premium, os meus produtos, eles precisam ser todos top de linha, porque esse é o meu posicionamento. Então, uma vez definido isso, todas as ações do planejamento, elas vão ter que estar conforme esse posicionamento. Existem algumas possibilidades para a escolha desse posicionamento. E ele está bastante relacionado, como eu havia falado anteriormente, à definição de um diferencial. Então, eu vou ver qual coisa que só eu, ou eu melhor que a minha concorrência, consegue oferecer ao mercado. E a partir daí, eu vou me colocar como o meu grande diferencial. Então, eu preciso ver o que os meus concorrentes oferecem, né? Quais são os diferenciais deles,
e qual que só eu consigo oferecer como diferencial. A partir daí que eu vou definir o meu posicionamento. Aqui eu mostro para vocês uma possibilidade de se fazer isso, mas é um gráfico americano aqui que eu tirei do livro. Mas a gente pode fazer um mapa de posicionamento. Como que se constrói isso? Você coloca numa matriz ali, por exemplo, preço mais alto, preço mais baixo, né? E quais os principais diferenciais? Aí você vai colocando o que cada um dos seus concorrentes vai fazendo. E aí a gente consegue levantar qual quadrante que é mais interessante de a gente se fortalecer mais ainda. Eu vou colocar para vocês lá no Moodle alguns exercícios sobre posicionamento, para que vocês trabalhem isso agora e a gente corrija já na próxima aula. Ok? Uhum. Deixa eu só anotar o nome de quem está aqui. Oi? Essa aula de hoje ela é bem tranquila mesmo, que eu tinha falado para vocês. André, Elisandra, Fernanda, Flávia, Gabi, Joatã, Lucas, Luiz, Marcos, Michael, Raikon, Ticiane. Alguém que eu não chamei que está aí? Vocês preferem fazer a tarefa e corrigir hoje mesmo ou preferem corrigir na aula que vem? Na aula que vem, professora. Tem outras coisas para a gente fazer. Tá. Então eu já vou postar lá para vocês, tá certo? E aí vocês postam para mim. E vai ser sobre isso que a senhora deu hoje, né? Agora, né? Sobre posicionamento, definição de posicionamento. Eu já vou abrir o espaço lá. Ok. Tá? E eu vou aumentar o prazo para amanhã também. Tá bom. Tá? Da outra tarefa. É da outra, né? Mas a outra. Alô? Oi. Fala, Marcos. Professora? Tudo Rafa, bem. minha internet caiu aqui, eu perdi o começo da aula. Você consegue botar só o depois para mim? Ai, não tô conseguindo te ouvir. Tá falhando o seu